Pastor Jesus, irmãos? Amém? Glória a Jesus. Hoje estamos em poucos, né, irmãos? Mas estamos aqui e é uma vitória para cada um de nós, irmãos. Se não fosse por Jesus, se não fosse pelo Espírito Santo, não estaríamos aqui, né? Porque a vontade do inimigo é que cada um de nós estivesse em qualquer lugar, menos aqui. Vamos orar um minuto, irmão. Senhor Jesus, graças te dou e te agradeço por este momento, por essa oportunidade. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, o Senhor trouxe nesta noite. Manifesta o teu poder, a tua graça em nossas vidas e nos ajude a seguir na tua presença, honrando e glorificando o teu santo nome, honrando a tua palavra, permanecendo firme, Senhor Jesus, diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abra os nossos corações para podermos ouvir a tua voz e que a tua palavra venha fluir em nosso ser, venha produzir frutos e frutos que acompanhem a salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, abram nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, do versículo 1 em diante. Nós vamos falar aqui, irmãos, da ovelha perdida e do filho pródigo, né, irmãos, que são situações diferentes, né, e muitas vezes podemos juntar as duas coisas e achar que é uma mesma coisa, né, irmãos? Lucas capítulo 15, versículo 1. Aqui Jesus, ele começa a passar o ensinamento, ele tem um motivo para isso, né, irmãos? Ele é questionado aqui, primeiramente, né? E aí Jesus, ele sempre aproveitou de todas as oportunidades que ele teve para passar o ensinamento, irmãos. E esse ensinamento aqui, ele serviu para esse povo que questionou ele. Esse ensinamento, ele serviu para os apóstolos. Esse ensinamento, ele serve para cada um de nós e vai servir para os nossos filhos, nossos netos, até a vinda de Jesus, irmãos. Diz aqui no versículo 1, e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem é vós, que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. E chegando-se à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, irmãos, ele ensina aqui para os escribas e fariseus, esses homens a olhar para Jesus e vendo ele sentado ali com os pecadores, conversando com os pecadores, passando instrução para os pecadores, trazendo libertação aos pecadores, aquilo era um escândalo para eles, irmãos. Por quê? Porque eles jamais fariam isso. Jamais eles ouviriam um pecador, jamais eles conversariam com um pecador, jamais eles estariam juntos de um pecador, embora eles fossem pecadores, e muito pecadores. Mas para eles aquilo era um escândalo. Para Jesus não era escândalo, porque Jesus ele estava com uma missão, ele trouxe a missão do Pai, e ele diz aqui, irmãos, propõe essa parábola. E aí, imagine um homem com 100 ovelhas, aí uma dessas ovelhas se desgarra e se perde, né, irmãos? Se perde. E aí esse homem, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma, e quando ele encontra essa uma, irmãos, que estado que ela está, irmãos? Que estado que está aquela ovelha que se perdeu? Porque as 99 que estão juntas ali, elas se cuidam, né, irmãos? Estão ali cuidadas, estão juntas, protegidas. A que se perde, essa ovelha que se perdeu, com certeza, ela passou por muitas situações difícil, né, irmãos? Imagina quantos animais ali não correu atrás dela para matar, por quanto sufoco que essa ovelha não passou. E aí quando nós olhamos para uma ovelha perdida, e nós olhamos para o Antigo Testamento, onde lá também, o Senhor lá do Antigo Testamento, por várias vezes ele disse, as minhas ovelhas estão desgarradas, não tem quem cuide, o povo, e é assim. E Jesus quando ele chegou, né, irmãos, ele olhou para o povo, ele teve extrema compaixão daquele povo, por quê? Porque ele olhou e falou, olha, esse povo é como ovelha desgarrada, que não tem pastor, não é, irmãos? Então essa ovelha perdida, irmãos, ela está sem pastor,
essa ovelha perdida, ela está desgarrada, ela está sem segurança nenhuma, ela passou por sufoco, se machucou, e aí ele vai lá e resgata ela, e para ele é uma alegria muito grande porque resgatou. Então essa ovelha, irmãos, ela é igual a quem? Né? A quem nós podemos comparar essa ovelha? É um animal, a ovelha, né, irmãos? Vamos trazer isso aqui, né, para o ser humano, né, irmãos? A quem podemos comparar esse ser humano que não tem pastor, que não tem segurança nenhuma, que não tem proteção de ninguém, que está perdido, sem uma luz no fim do túnel? Quem são essas pessoas, irmãos? Alguém se atreve, irmãos? Então essas pessoas são aquelas que Jesus disse: há muitas ovelhas que não estão nesse aprisco, também convém agregá-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, quando ele diz em João 10. Então o mundo está cheio de pessoas, irmãos, cheio de pessoas que estão desgarrados, não tem pastor, não tem segurança, estão machucados, feridos, estão debaixo de pecado, de maldição, e são exatamente esses a quem Jesus estava ali sentado conversando, e passando para eles salvação, e os escribas e fariseus, dentro deles questionaram, né? Não falaram diretamente a Jesus, né? Mas questionaram dentro, e Jesus percebeu, né? Então eles pensaram: o que está fazendo esse homem comendo com pecadores? E Jesus explica isso daqui. Então Jesus deixa claro para eles, que para Jesus, aquelas pessoas, Jesus não enxergava eles como pecadores, enxergava eles como aqueles que precisam de um pastor, aqueles que precisam de uma palavra, que precisam de um conselho, aqueles que precisam ser cuidados, aqueles que precisam ser resgatados, irmãos. E aí a palavra fala que um pecador, né, um pecador que se converte, a festa onde, irmãos? No céu. Então a festa no céu, por um pecador que se arrepende, um pecador que se converte da onde? Das trevas para a luz, que se converte do engano para o entendimento da verdade. E aí Jesus vem dizendo aqui, ó, versículo 8, ó, versículo 8, Lucas capítulo 15, né, nós estamos, versículo 8, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E quando achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, aquilo que ele dá a figura aqui, né, irmãos? Aquilo que você perde, né? Você pode ter vários, né? Mas você perdeu e você procura ali, né, irmãos? Você procura até você achar. Quando você acha, você fica feliz, por quê? Porque você achou aquilo que você tinha perdido, né, irmãos? E aí você fala para todo mundo que achou. Imagine para Jesus, irmãos, um ser humano, né? Um ser humano que ele consegue tirar da situação que estava, né, e traz para o seu reino. É uma alegria muito grande. E até hoje, irmãos, até hoje é dessa forma, né? Até hoje é dessa forma. Jesus, quando ele veio, irmãos, ele estava na glória, e ele veio como homem, né? Ele veio como homem, veio trazer a palavra do Pai. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então ele veio com a graça, ele veio com a verdade, mas vocês vejam que durante toda a trajetória de Jesus, todo o ministério de Jesus foi questionado por esse povo, os escribas e fariseus. Os escribas, né, irmãos, eram homens que eles copiavam a lei o tempo todo lá, eles conheciam de trás para frente para trás, então eles eram entendidos. Eles conheciam cada ponto, cada vírgula ali, né, irmãos? Conhecia tudo. Não tinha nem isso, né, mas eles sabiam. Eles conheciam, irmãos. Eles conheciam tudo isso. Eles conheciam a lei. E aí questionaram Jesus em todo o tempo, irmãos. Em todo o tempo questionaram Jesus. O Novo Testamento, irmãos, em todo o tempo é questionado por aqueles que não querem se converter. É questionado por aqueles que são entendidos da palavra, né, irmãos? Só que a palavra desse povo é uma palavra muito mais cheia de coisa, né, do que o Novo Testamento, né, irmãos? A palavra diz que Jesus, ele disse que essas riquezas aqui foi dada não aos sábios instruídos, né, irmãos, mas aos pequeninos, né? Aos pequeninos. Quem olhava Jesus ali, quem olhava Jesus e olhava para um escriba, né, irmãos? Jesus era pequenino, né? Pequenino, não tinha formosura nenhuma, não tinha aparência, né? Há quem diga, né, irmãos? Há quem diga que Jesus era rico, né?
Jesus era rico, de uma família rica, e querem desbancar, né, muitas coisas que Jesus ensina, né, irmãos? E que é para nosso proveito hoje, querem justificar nisso, né? E carpinteiro, imagina, né? Carpinteiro nada a ver não, né, irmãos? Naquela época lá não era isso não, ele era um construtor, né? Ele era um construtor rico, foi morar à beira-mar. Então, né, quando ele fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça, não é nesse sentido não. Que ele não tinha um gato para puxar pro rabo, né, irmãos? Não, nada a ver não, isso é tudo besteira. Tudo besteira. Então Jesus, irmãos, ele sempre foi questionado, até hoje ele é questionado, essa palavra até hoje tentam desbancar ela, irmãos, até hoje. Os apóstolos foram perseguidos, quiseram tirar a autoridade dos apóstolos, da mesma forma que iriam tirar a autoridade de Jesus, sempre foi assim e sempre vai ser assim, irmãos. Aqui ele diz, ó, continuando aqui, a parábola do filho pródigo, e ele vem apresentando aqui uma situação semelhante, né, irmãos, mas que temos que entender. Diz aqui, ó, versículo 11, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de que forma, irmãos? Dissolutamente, vivendo de qualquer jeito, irmãos, vivendo à toa ali, né? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como os teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe o anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então aqui, irmãos, ele passa a situação o filho mais novo, irmãos, o filho mais novo quem era o filho mais novo naquela época, irmãos? Que respeito tinha o filho mais novo, irmãos? Porque nós sabemos que o primogênito, ele tinha, né, irmãos? O primogênito era o filho mais velho e ele era respeitado, né, irmãos? Ele tinha os direitos dele garantido, o primogênito era tudo de bom. O mais novo não, né, irmãos? O mais novo não tinha muita voz não, né? Não tinha muita voz não, mas aqui aconteceu exatamente com o mais novo. O mais novo chegou para o pai e falou assim, ó pai, dá a minha parte. Irmãos,
O foco aqui, né? Muita gente tem o foco aqui no filho, né, irmãos? O filho pródigo, né? O filho ele foi, o filho se arrependeu e o filho voltou. E todo mundo esquece do pai, irmãos. Ninguém se importa muito com o pai, não. O povo tem como exemplo o filho pródigo. O exemplo aqui não é o filho pródigo. O exemplo aqui é o pai. O pai é o exemplo. Por quê, irmãos? Esse filho mais novo aqui, se fosse qualquer um outro, pai, dá minha parte aí que eu vou embora. Se fosse qualquer outro, falava, que dá sua parte coisa nenhuma, rapaz, vai trabalhar, sai daqui, sai da minha frente. Não é isso, irmãos? É isso. O mais velho ia dar uma surra nele, ia botar ele no lugar dele, irmãos. Isso, no mundo é assim, né, irmãos? Naquela época, se fosse no mundo, era assim. Jesus está passando aqui uma lição muito importante, irmãos. Por quê? Porque a hora que ele chega e fala assim, pai, dá a minha parte aí e eu vou tocar a minha vida. Imediatamente, o pai foi lá, você quer tocar a sua vida? Tô a sua parte. Vai tocar a sua vida. E dividiu entre os dois ali a fazenda e está tudo certo. Esse cidadão foi, né, irmãos, gastou tudo que tinha com meretrizes, com que não prestava, viveu dissolutamente, viveu de qualquer jeito, gastou tudo, chegou um momento que a terra lá entrou uma crise. Irmãos, não é assim que acontece? Imagina a pessoa, ela está com Jesus, e ela tem de tudo com Jesus. Ela tem de tudo, irmãos. Jesus, ele dá tudo que a pessoa precisa para a pessoa ter uma vida digna. E a pessoa um dia, ela chega e fala assim, Senhor Jesus, eu não quero mais não. Porque é bem assim que acontece. Eu não quero mais não, eu vou tocar minha vida. Jesus podia falar assim, e você quer o quê? Eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte e vou tocar minha vida. Irmãos, Jesus, ele dá. E qual é a parte que a pessoa tem, irmãos? Qual é a parte que a pessoa tem? A palavra fala, irmãos, lá em Mateus 12, quando fala do espírito imundo, quando ele sai do homem, a palavra fala que o espírito imundo, ele sai do homem, né? O mais valente vai lá, bota o espírito imundo para correr. O mais valente nós sabemos que é Jesus. Ele bota o espírito imundo para correr, ele divide os despojos do espírito imundo, toda a fortaleza que ele tinha, a armadura que ele tinha, dá tudo para ele, some daqui, vai embora, espírito imundo. Ele liberta a pessoa, ele varre a casa, ele adorna, ele põe móveis novos ali, ele arruma tudo bonitinho, e aí chega um dia que esse espírito imundo volta, e essa casa não tem mais ninguém morando lá dentro não, irmãos. Essa casa já não quis mais um morador ali não, ela está vazia, mas ela está varrida e está adornada, irmãos. Então Jesus, quando ele sai da pessoa, quando a pessoa não quer mais ele não é daquele que fala assim, você não quer mais eu? Então você vai padecer agora, eu vou acabar com a sua vida, você vai ficar numa situação pior que você estava. Não. O que a pessoa conquistou, ela tem, irmãos. O que a pessoa conquistou com Jesus, ela leva embora. Eu não quero mais Jesus. Maravilha, vai sair. Está liberto, está bonito, está com a cor bonita. Irmãos, o cristão, ele tem uma cor bonita. Olha para os irmãos, e você vê uma aparência, um brilho no rosto dos irmãos. E a gente está bem acostumado, irmãos, a ver aqueles que não quero mais. E vai. Irmãos, o brilho some. O brilho não some na hora que a pessoa fala, eu não quero mais. Na hora que ela fala, não quero mais, ela está com brilho. E Jesus, ele fala, pode ir, sem problema nenhum. E a pessoa leva a parte dela. Só que, quando vai, o que acontece, irmãos? Sai do reino, vai para onde? Para o mundo. No mundo tem o que, irmãos? No mundo tem fome, porque não tem a palavra, o mundo não tem palavra, o mundo não tem alimento para esse cidadão, ou para a cidadã, tanto faz homem e mulher. O mundo, irmãos, está em crise. Em crise do que, irmãos? As pessoas acham que a crise do mundo é financeira, a crise do mundo é hídrica, é crise... Não, a crise do mundo, irmãos, o mundo está em crise porque o mundo não tem Jesus, o mundo não tem a palavra. A única coisa que o mundo tem são os cristãos, que é a luz do mundo, que é o sal da terra, e que tem que realmente fazer efeito, porque se não fizer também, sem chance. Mas essa pessoa, ela sai, irmãos, de Cristo e ela leva a parte dela. Gasta tudo, irmãos, acaba. O brilho se acaba, aquele entendimento que ela tem, que ela adquiriu o tempo todo, já não faz mais efeito. Aquele amor que os irmãos tinham por ela, por ele, já não tem como expressar mais, não tem mais. Irmãos, quando eu vim para a palavra,
eu não abraçava ninguém, eu nunca recebi um abraço, nunca recebi um abraço do meu pai, nunca recebi um abraço da minha mãe, eu nunca recebi um abraço da minha irmã, eu nunca recebi abraço de ninguém, não tinha isso aí, não fui acostumado com isso, irmãos. Eu não fui acostumado, não fui criado dessa forma. Aquela mãe que fica bajulando, que fica pegando no colo, que fica agradando, não tive isso daí não. O negócio é meio bruto assim, normal, né, irmãos? Para mim era normal. Imagina eu chegar numa pessoa e abraçar uma pessoa, irmãos, né? Não tinha isso daí. Quando eu vim para a palavra, irmãos, eu ganhei isso daí. Eu ganhei isso daí. Hoje eu recebo muito abraço. Recebo muito abraço. Eu saio disso e vou para o mundo. Irmãos, ó Jesus, da minha parte. Porque é bem assim que acontece, irmãos. Ah, mas a pessoa não pede a parte para Jesus. Irmãos, quando a pessoa fala assim, não quero mais, e ela vai embora, ela está falando isso. Dá a minha parte, Jesus dá. Ela vai embora. Abraço, irmãos, só se for com segundas intenções aí no mundo. Isso tem muito. Mas um abraço verdadeiro de pessoas que querem o bem, isso aí, irmãos, perde tudo. Esse cidadão aqui, ele pegou a parte da fazenda e ele desperdiçou tudo, ele perdeu tudo e ficou sem nada. Chegou uma hora que ele falou, estou com fome. Ele cuidava de porco, e aí ele via as bolotas do porco lá, aquela lavagem, e ele queria se alimentar daquilo, não é, irmãos? Por quê? Porque não tinha o que comer. Aí o que ele fez? Se lembrou, olha, lá os funcionários do meu pai tinha de tudo isso, ó, tinha comida à vontade, tinha pão, e eu estou aqui padecendo necessidade. Aí ele se lembrou. Aí o que ele fala, irmãos? O que ele pensa? Ó, estou arrependido, não devia ter feito o que fiz, eu vou voltar, vou pedir perdão para o meu pai, e vou falar para ele que eu quero ser um filho fiel a ele. Não, lógico que não. Eu vou voltar para lá como funcionário, como empregado, que aí lá pelo menos eu vou ter comida, lá pelo menos eu vou poder me alimentar, eu vou ter onde dormir, lá eu vou estar melhor, porque os funcionários do meu pai estão melhor que essa situação que eu estou vivendo aqui. E aí ele volta, irmãos. Quando ele volta, o pai recebe ele de que forma? Como empregado, irmãos? De forma nenhuma. O pai não recebe ele como empregado. Quando o pai vê ele de longe, né, irmãos? De longe, o pai dá um abraço nele e já manda pegar a roupa melhor que tem lá para vestir ele, né, irmãos? Roupa para vestir, sandália para pôr no pé dele, irmãos. Um anel, que é o compromisso, irmãos. Compromisso, um anel. Já manda matar o bezerro cevado lá, gordo lá. Fala, vamos matar, vamos comer, vamos se alegrar e vamos tornar público isso daqui. E assim, irmãos, acontece com cada um que se afasta de Jesus. A pessoa se afasta de Jesus, se afasta da igreja, se afasta né, irmãos, dos irmãos, se afasta. É o filho pródigo, ele vai embora. Fala, vou embora, quero minha parte, e vai. Chega no mundo, irmãos, chega no mundo. Aí chega lá e realmente vê que no mundo não tem o que tinha com Jesus. Aí a pessoa fala assim, deixa eu voltar. E quando volta, irmãos, quando volta, Jesus não recebe de qualquer jeito. Jesus recebe da mesma forma que esse pai recebeu aqui, ó. Põe um anel de compromisso lá, fala, agora você voltou, você tem um compromisso comigo, tem uma aliança comigo. Não é de qualquer jeito. Você voltou, agora você vai ter entendimento, vai receber entendimento. Você vai ter roupa, você vai se vestir. Não é, irmãos? Vai se vestir. Então não existe essa, irmãos, da pessoa, ela larga Jesus e vai para o mundo, volta de qualquer jeito. Não. Quando ela volta, Jesus cuida, né, irmãos? Ele cuida, ele zela, ele torna público o negócio. Então todos que olham para ele falam assim, não, esse é o filho dele, voltou. Ele estava morto, reviveu, ele estava perdido, achou ele, tá maravilha agora. Tem a figura aqui do filho mais velho, né, irmãos? O filho mais velho muitas vezes não aceita, né? Porque o filho mais velho, ele está junto com o pai lá, debaixo do sol, debaixo de serviço lá doidado, e ele está padecendo junto com o pai, e vê aquele que foi embora e voltou, fala assim, mas não tem como isso daí, para, está errado isso daí. Foi levar a vida de qualquer jeito, agora está voltando, e quando volta recebe ele desse jeito, irmãos, é isso, a palavra é assim, Jesus é assim. Tem coisas que ao homem, irmãos, ao homem o homem não entende. Nós, como seres humanos, nós não entendemos muitas coisas, mas isso daqui, irmãos, nós temos que entender e temos que ter essa atitude do Pai, né, irmãos? Acontece muito, né, de pessoas sair, quero minha parte, e sai. E aí, homens que não entenderam ainda a mensagem de Jesus, quando essa pessoa vai para o mundo e ela vê que lá o negócio está feio, ela quer voltar. Mas ela quer voltar de que jeito? Como que ela quer voltar, irmãos? Ela quer voltar como funcionário, ela não quer voltar como filho.
Ela quer voltar de qualquer jeito, irmãos. Ela quer voltar de qualquer jeito. Você vai pôr um anel de compromisso no dedo dela e fala, não quero anel não, não quero não. Ô, pera lá, não. Você vai pôr uma sandália no pé, não quero entendimento não. Eu quero ouvir de Jesus, não quero ouvir de homens não. Ela quer do jeito dela. Ela quebrou a cara no mundo e quer voltar de qualquer jeito. Esse pai aqui não. Esse pai fala, não é de qualquer jeito. Você vai voltar como filho, não é como empregado não. Lasca o anel no dedo, põe sandália no pé, põe a melhor roupa, mata o bezerro, torna público o negócio, e aí sim. O filho mais velho que é chiar falou, pera lá, você tem tudo comigo, quem está chiando? Seu irmão estava perdido, e foi achado, estava morto, reviveu. Que negócio que é esse? Está encrespando com isso? Pode parar com isso, não tem isso não. Então o filho mais velho, irmãos, ele ficou indignado, e muitas vezes, né, irmãos, pode acontecer com a gente, né, irmãos? Uma pessoa pegar e sair, e depois quebrou a cara, voltou, e quando volta, realmente é uma festa mesmo, irmãos. É uma festa mesmo, porque a pessoa ela se perdeu, quebrou a cara, passou fome, passou necessidade, porque o mundo não tem palavra, o mundo não tem isso, irmãos. Não tem. O mundo está perdido, está cruel o negócio. E aí diz aqui, ó. Vamos achar onde eu estava aqui, perdi aqui. 29, irmãos. Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E isso é uma glória muito grande, irmãos, que a minha alegria, né, irmãos, a minha alegria seria que todos aqueles, né, que pediram a parte para Jesus, né, e seguiu adiante, foi tocar a vida, a minha alegria é que todos voltassem, né, irmãos, todos voltassem, fizessem uma fila aqui, ó, dobrando a esquina e lá para o centro de Itapevi, aquele monte de gente que não coubesse aqui dentro, e a gente tivesse que sair correndo para arrumar um lugar para receber o povo todo, né, irmãos, e pôr um anel no dedo de cada um, pôr as sandálias no pé, pôr uma roupa boa, fazer uma festa e tornar público, né, irmãos, seria muito bom, né, irmãos, muito bom mesmo, né, muito bom, e não importa, né, irmãos, não importa a situação que a pessoa esteja, né, porque, irmãos, ovelha perdida, tem um monte de ovelha perdida devem ser agregadas, irmãos, devem ser agregadas. Existe um monte de filho pródigo, né? Tem muitos que vão e gasta o que tem e passa fome e necessidade e permanece no mundo e se perde mesmo e acabou, irmãos. Tem muitos desses, muitos. Mas existe a possibilidade da pessoa retornar, né, irmãos? E quando retorna, é dessa forma, irmãos. Não é como empregado, não é de qualquer jeito. É como filho, né? É com a postura do pai é mantida, irmãos. A postura do pai é mantida e o filho, ele se entrega àquilo. O filho, ele se submete àquilo. Imagina esse filho, ele volta e fala assim, não, pai, não quero anel não, eu não quero compromisso não, eu quero como empregado mesmo, eu quero curtir minha vida, eu quero continuar andando de qualquer jeito. Eu quero, no final de semana, sair daqui da fazenda e quero ir para a cidade lá e continuar saindo com as meretrizes. Eu quero ser seu empregado, eu quero receber um salário aqui, ó, e quero tocar minha vida de qualquer jeito. Irmãos, é assim que muitos querem viver com Jesus. Muitos não querem ser filhos, muitos querem ser empregados, muitos querem só a parte deles, irmãos, só a parte deles, eu só quero a minha parte só. Eu só quero a minha parte. É assim, só quero a minha parte, só isso que eu quero. Você vê que o pai aqui, ele fala para os empregados, né? Vai lá, pega lá, faz, né? Então o pai aqui, ele usa os empregados para ir lá pegar as coisas, trazer para o filho e tal. E é assim, as pessoas elas querem, irmãos, elas querem estar perto do pai, querem, mas muitas vezes é como empregado, e nós não podemos, irmãos, nós não podemos, né? Não podemos entender dessa forma. Todo aquele que está perto do pai, está junto do pai, né? Que um dia foi filho, tem que continuar sendo filho. Não tem como mudar isso daí, irmãos. Jesus nos chama para ser filhos. Ele nos chama para ter o anel no dedo. Ele nos chama para ter sandálias. Ele nos chama para ter uma roupa, irmãos, uma vestimenta. E a palavra fala que naquele dia todos nós
temos que ser encontrados vestidos e de vestes brancas. De vestes brancas, não é de qualquer jeito, né? Voltando atrás aí, Mateus. Mateus capítulo 6, irmãos. Versículo 19, irmãos. Essa aqui é a forma, irmãos. Essa aqui é a forma da pessoa estar com o Pai, contente, feliz com o Pai, irmãos. Só existe essa forma aqui, não tem outra, irmãos. Não tem outro jeito. A palavra diz aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, irmãos, como que se junta tesouro na terra? Né? Como se junta tesouro na terra? A pessoa acha, né, que a pessoa trabalha, ela ganha dinheiro e ela consegue coisas boas, né? E ela acha que isso daí é o tesouro dela, né, irmãos? Ah, o fulano lá tá com isso, tá com aquilo outro, tá com um monte de tesouro na terra. Não, irmãos, se aquilo lá não tiver no coração dele, não é tesouro. Então a pessoa ela pode ter dinheiro, ela pode ter carro bom, ela pode ter casa boa, ela pode ter roupas boas, ela pode ter muitas coisas. E não ser tesouro, irmãos. E não ser tesouro. Para ela aquilo ali não significa nada. Ela tendo, ela está bem. Se ela não tiver, ela também está bem. Os irmãos conhecem pessoas assim? Pessoas que vivem com muito e vivem com nada? O apóstolo Paulo lhe disse que ele era desse jeito. Ele aprendeu tudo isso. Ele aprendeu a viver com fartura e também aprendeu a padecer necessidade. Então tem pessoas que são assim, elas não juntam tesouro. Ela não junta, embora ela tenha as coisas, mas ela não junta tesouro aqui na terra. Então nós temos que buscar juntar tesouro aonde? No céu. No céu tem que ser um tesouro, irmãos. Então, por quê? Porque aqui a traça, a ferrugem ela consome, junta a traça, né? O ladrão ele rouba. É assim, na terra é assim. As coisas perecem, mas no céu não. Quem tem tesouro no céu, irmãos, ali está seguro. Pode vir a fome na terra, que não vai atrapalhar em nada, porque ele tem a palavra, o alimento dele. O mundo pode virar de cabeça para baixo, que ele está bem, o tesouro dele está lá em cima. E ele é filho, né, irmãos? Ele é filho. Aquele filho pródigo lá, se o pai fosse um pobre coitado, ele não tinha ido embora. Por quê? Porque não teria riqueza nenhuma, não teria dinheiro. Mas o que ele fez? Os olhos dele quis o quê, irmãos? Os olhos dele quiseram a riqueza do mundo. Da minha parte aí, dá meu dinheiro, aí saiu, aí o dinheiro proporciona o quê, irmãos? Meretrizes, cachaça, não é? Vida à toa, tudo isso o dinheiro proporciona. Então o coração dele estava carregado daquelas coisas. Os olhos dele estavam vidrados no quê? No dinheiro que o pai tinha, que pertencia a parte a ele, e ele foi e fez, né, irmãos? Imagine o cristão, se o tesouro do cristão estiver no céu, irmãos, ele não tem nada nessa terra, embora ele tenha tudo, mas ele não tem nada, embora ele tenha tudo, mas os olhos dele não contemplam nada, não está nem aí com nada, irmãos, é só para ele viver aqui mesmo. Então o coração dele está carregado com as coisas de cima. Versículo 22 diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Imagine a pessoa do mundo, irmãos. A pessoa do mundo, os olhos dela são maus, né, irmãos? Os olhos dela são maus por quê? Porque elas
A alegria delas é as coisas terrenas. As coisas terrenas. E elas quebram a cara, irmãos. As pessoas do mundo quebram a cara. Elas dão os passos errados. As pessoas do mundo, elas se dão mal, irmãos. Direto a gente vê isso acontecer. Se dão mal. Mas nós, como homens e mulheres cristãos, quando nós nos damos mal, quando nós se metemos num jugo desigual com o mundo, irmãos, a nossa queda é muito maior. Muito maior. As trevas, para nós, é muito maior do que para o mundo. O mundo está nesse ritmo mesmo. O mundo anda segundo o curso do mundo. O cristão não. O cristão, ele anda no sentido contrário. Ele anda na contramão. O cristão, ele não está, ele está em outra situação, irmãos. Então, o cristão, ele tem muito a perder. O mundo não tem. O mundo não tem a perder. O cristão tem a perder. O mundo só tem a ganhar, irmãos. O mundo luta para isso, é para ganhar. E quando ele perde coisas que ele conquistou no mundo. O cristão não. O cristão, ele conquista tesouro no céu. E quando ele perde, irmãos, ele perde coisas preciosas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Versículo 24 diz, ó, vem explicando aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha que coisa, irmãos. Então o homem do mundo, ele serve a quantos senhores? A quantos senhores ele serve? 1, 2 ou 3? Não, ele serve a um senhor. Qual que é o senhor deles, irmãos? É o senhor do mundo. O mundo. É o dinheiro, são as riquezas. Esse é o senhor do mundo, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Então existe um Deus no mundo que são as riquezas, e existe Deus a quem nós servimos. E nós estamos no mundo, né, irmãos? Então, eu vou lá, sirvo o Deus desse século, e quero servir Jesus. Dá certo isso aí, irmãos? Ou eu sirvo Jesus, e aí eu quero também servir as riquezas. Eu quero servir ao Deus desse século também. Dá certo isso daí? Não dá certo, irmãos. Ou eu agrado um e desagrado o outro, ou vice-versa. Não tem como isso daí. Então o cristão, ele está em perigo o tempo todo por conta disso. Porque o cristão, para ele abandonar tudo, irmãos, é um dois. Porque ele está bem com Jesus, ele tem tudo que diz respeito à vida e piedade, a palavra diz. Mas em determinado momento, ele recebe uma seta do diabo, e aí ele fala assim, mas eu quero tocar minha vida. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, eu posso. E ele vai. Abandona aquilo que ele tem de mais precioso. E aí quebra a cara. Quando ele quebra a cara, ele perdeu demais, irmãos. Perdeu demais. A pessoa, depois que ela recebe, irmãos, a palavra da verdade, recebe o Espírito Santo, ela nunca mais vai ser a mesma, irmãos. Nunca mais. Ela vai para o mundo, ela leva uma sequela, que ela nunca mais consegue tirar isso da vida dela. O diabo parte para cima e destrói. E detona mesmo. E não é para pôr medo, né, irmãos? Não é para pôr medo, mas a questão é de sabedoria. Imagine que quando você está no mundo, você serve ao inimigo. Quando você se converte a Cristo, você declara guerra contra ele, irmãos. Pô, se as pessoas elas estão no mundo lá, estão sossegadas no mundo lá, estudando, trabalhando e obediente aos pais. Aí entra para o crime, e aí chega uma hora que ela fala assim, não quero mais. Ela é perseguida, irmãos, pelo crime. É perseguida. Não deixam ela abandonar? Imagina o diabo, irmãos. Imagina o diabo. Você vai lá, serve ao diabo. Aí você fala assim, agora eu quero servir a Jesus. Você acha que você serve a Jesus pela sua força? Eu acho que eu sirvo a Jesus pela minha força? Irmão, se eu consigo servir a Jesus, é porque Jesus foi lá e puxou a rasteira no maligno e botou ele para correr, para eu poder servir a ele. Isso se chama graça, isso é um favor imerecido. É algo que eu não mereço, porque eu sirvo ao diabo com todas as forças e quero servir a Jesus agora. E Jesus faz isso por mim. Aí chega uma hora que eu falo assim, não quero mais Jesus, eu quero curtir e viver minha vida. O que eu estou dizendo, irmãos? O que eu estou dizendo? Eu não quero mais a defesa de Jesus, eu não quero mais a segurança que Jesus me dá, eu não quero mais o alimento que Ele me dá, eu não quero mais a proteção dEle, e vou para o mundo. Quem que toma posse da minha vida, irmãos? Aquele ser que foi puxado a rasteira, aquele ser que apanhou, aquele ser que foi expulso, que foi escorraçado, é aquele lá que vem para cima de mim. Então é questão da gente pensar um pouco, não é? A palavra fala que vem os 7 piores, irmãos. Os 7 piores, eles entram e fazem a festa, não é?
Então é isso que nós temos que entender a cada dia. Não podemos, irmãos, em momento algum, vacilar, não. Nós temos que entender que quando nós abandonamos a igreja, irmãos, nós não estamos abandonando irmãos, nós estamos abandonando Jesus. Jesus, é Ele que nós estamos abandonando. Quando nós saímos da comunhão, nós não estamos abandonando o prédio. Não é isso. Não é o culto de terça, não é o culto de quinta, não é o culto de sábado, o culto de domingo, não é os trabalhos que tem, não é? Não é isso não, irmãos. Nós estamos largando é Jesus. Nós estamos deixando a segurança de Jesus, a palavra de Jesus. E aí, isso não convém para ninguém. Isso não convém. E a palavra vem nos ensinando isso em todo o tempo, né? A palavra fala em Hebreus capítulo 2, que nós temos que estar atento àquilo que temos recebido, para que em momento algum nenhum de nós afaste-mos. Porque se afastou, irmãos, quanto tempo vamos durar no mundo? Vamos supor que eu resolvo abandonar tudo hoje. Quanto tempo eu vou viver? Se eu conseguir viver mais 30 anos, e Jesus conseguir alcançar um lugar no meu coração, e eu retornar como aquele filho pródigo, glória a Jesus, muito bom. Quantos que não conseguiram, irmãos? Quantos que não conseguem? Quantos que não conseguem? Quantos? Tem muitos que não conseguem. Tem muitos que nunca vão conseguir. Tem muitos que nunca vão conseguir. Tem muitos, demais, irmãos, demais. Isso vai depender muito do grau de entendimento que a pessoa tinha quando ela foi embora. Vai depender muito da situação em que ela foi embora, em que ela deixou o pai. Vai depender de tudo isso, irmãos. É um conjunto de coisas, é muito difícil. É um mundo espiritual, irmãos. É um mundo espiritual. E nós não podemos nunca nos esquecer disso. Tem que estar sempre atento a isso.